Olá pessoal, sou Ricardo Siqueira, direto de São Paulo, com análise da nossa política, da economia, um pouco do judiciário também. Análise justa, certa e reta, sem manipulação, sem mentiras. Rodrigo Maia, quem não conhece, né? Presidente da nossa Câmara dos Deputados, eleito presidente novamente, né? Com o apoio do Bolsonaro, de todos os seus eleitos pelo PSL. Com compromisso aí dizendo que apoiaria o governo no que fosse preciso. Mas o que a gente viu ontem e hoje é um ataque claro, aberto e contra o ministro Weintraub da Educação e o governo. Por quê? Por política? Por ideias? Não, por politicagem. É isso que nós vamos falar hoje aqui, pessoal. Antes de a gente entrar no assunto, deixa o seu like aqui no vídeo, curta o canal, compartilha, comenta, pergunta, fala qual assunto você quer saber. É importante que todos tenham acesso e saibam o que está acontecendo de verdade. Bom, ontem, dia 29, num evento no Banco Credit Suisse, o nosso presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, teve presente e hoje, em um outro evento, também um banco, tecendo ataques diretos ao ministro Weintraub da Educação, falando que a educação não estava chegando a lugar nenhum, que a educação está simplesmente destruindo a população, que não está levando nada de bom em relação ao ensino para os jovens. Ou seja, um ataque direto à pessoa do ministro Weintraub. Agora, por que está acontecendo isso? É por política? É por ideias que eles são contrários? Não, é por pura politicagem. O ano passado, no presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação foi indicado pelo seu Rodrigo Maia, eleito, sendo o senhor Roberto Dias. Quem que é Roberto Dias? Roberto Dias é um apadrinhado político direto do Rodrigo Maia. Ele é irmão do Alexandre Baldi. Quem é o Alexandre Baldi? O Alexandre Baldi, ele foi ministro das cidades e atualmente ele é secretário de transporte no estado de São Paulo, ou seja, do governo Dória. Então tudo se desenha, roda, Roberto Dias, irmão do Baldi, secretário do Dória, PSDB, Centrão, Rodrigo Maia, ou seja, um círculo que se fecha, um círculo que, conforme o interesse, ataca o Zé, ataca o Mané e normalmente ataca o governo. E esse ataque do Rodrigo Maia é exclusivamente por politicagem. O Roberto Dias foi indicado ano passado como presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e em dezembro ele foi exonerado, foi mandado embora, foi demitido, foi colocado na rua pelo ministro Weintraub. Ou seja, o apadrinhado político, o puxa-saco político do Rodrigo Maia foi mandado embora. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é um poço de dinheiro gigantesco, com um orçamento anual de 60 bilhões de reais. E quem que não quer ter na mão esse dinheiro? Quem que não quer ter na mão essa verba para usar politicamente a seu favor? E foi isso que o Rodrigo Maia perdeu. Ele perdeu seu apadrinhado político. A partir daí, o Rodrigo Maia vem atacando diretamente a pessoa do ministro Weintraub. E ontem e hoje, nesses ataques, para não falar que é diretamente por causa do seu apadrinhado político, que foi demitido aí do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ele falou mal do ministro Ricardo Salles. Aí, mas desceu que ele não tem mais diálogo para continuar no cargo. Especificamente, não falou nada, simplesmente usando uma desculpa para não falar que ele está atacando diretamente o Weintraub por ter demitido o seu apadrinhado político. Veja, o Maia, ele não citou um outro fato do próprio governo, que aconteceu a semana passada, quando o secretário executivo da Casa Civil do governo Bolsonaro usou um jato da FAB para ir da Suíça até a Índia, onde o Bolsonaro estava. A hora que o Bolsonaro chegou no Brasil, a primeira coisa que ele fez foi exonerar
esse secretário do próprio governo por uso indevido do jato da FAB. O que o Rodrigo Maia falou essa semana sobre esse fato? Nada. Sabe por quê? Porque em 2019 ele usou indevidamente 238 voos com avião da FAB. Ou seja, ele foi recordista de voos da FAB. Agora, quando lhe interessa, ele ataca, seja lá quem for. Quando não lhe interessa, ele cala a boca e deixa pra lá. Não interessa se é bom ou se é ruim. O interesse é a politicagem. Então, veja, o Rodrigo Maia, ele não age pelo cargo que ele foi eleito. Ele não age pela política em prol do Brasil. Ele não age pela política, pelo que é necessário para envolvimento do bem do Brasil, para um crescimento do país. Ele age pela politicagem, ele age pelo interesse próprio. E é esse cara que está falando mal do governo Bolsonaro. Ora, ontem no Credit Suisse, dia 29, hoje dia 30, em outro evento em outro banco. 2 eventos em instituições bancárias. Por que ele não falou que o déficit de 2019 do governo Bolsonaro fechou em 95 bilhões de reais? Quando no déficit do governo anterior, do seu Michel Temer, herdado da senhora Dilma, do senhor Lula, de toda essa corja que vinha destruindo o Brasil, o déficit do Brasil fechou em mais de 150 bilhões, chegando a 190 bilhões de reais. Ah, mas isso não interessa. Se ele estava numa instituição financeira, os números financeiros, principalmente déficit do país, interessam em muito. Mas aí não interessa falar, porque senão ele ia falar bem do governo. Ou seja, o governo diminui em mais de 100 bilhões de reais o déficit das suas contas. Mas aí não interessa. O que interessa é ele inventar uma notícia fantasiosa, falar mal de um ministro que está aqui há 1 ano no cargo, onde os 16 anos anteriores nada conta, que é onde destruir o Brasil, mas esse 1 ano é onde o ministro Weintraub destruiu a educação. Ou seja, é politicagem pura. Não adianta ficar olhando o próprio rabo, olhar o rabo dos outros e sentar no próprio. Rodrigo Maia, cria vergonha na cara. Rodrigo Maia, age pelo Brasil. Não importa se o governo é o Bolsonaro, ou se é o Zé, ou se é o Joaquim, ou se é a Maria. Cria vergonha na cara e faz o trabalho que o Brasil precisa. Coloque em pauta votações que o Brasil precisa. Tá com raivinha do governo? Porque o seu puxa-saco foi mandado embora? O que acontece agora, sabe outro fato? Que o Rodrigo Maia, porque teve o seu apadrinhado político demitido, sabe o que ele está fazendo? Ele vai deixar caducar a MP que criou a carteirinha digital sem custo nenhum. Ou seja, vai voltar o dinheiro farto para a Uni, onde uma instituição que age politicamente a favor da esquerda, a favor de destruir o Brasil, vai receber porque o seu puxa-saco político foi mandado embora. Tá aí mais um fato. A MP da carteirinha digital, criada pelo Bolsonaro, pelo ministro Weintraub, vai caducar. E o Rodrigo Maia não põe em votação. Vejam a sequência de fatos que ele age simplesmente porque o seu apadrinhado político foi demitido do governo, foi demitido do cargo que ele estava ocupando. É justo isso? Analisem. A pressão é a única que vale contra o político. Espalhar a informação correta, espalhar a sem vergonhice que o político está fazendo é a única coisa que acontece. Eu sou Ricardo Siqueiro, direto de São Paulo, com a análise do nosso Brasil, da nossa política e do nosso judiciário. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu curtir aqui no vídeo, se inscreva, compartilhe esse vídeo. Deixe a sua pergunta, a sua crítica, se você gostou, se não gostou, qual a sua opinião. E deixe aqui qual o tema que você quer ver que eu discorra aqui no canal. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Que Deus abençoe o nosso Brasil, que Deus abençoe o nosso governo, que Deus abençoe o Bolsonaro, que não governa sozinho, mas está trabalhando e tentando fazer o melhor possível para o nosso país. Um abraço a todos, fiquem com Deus.